Certa vez eu vi na televisão uma reportagem, um advogado falando sobre jurisdição, né? Falando sobre cegueira deliberada, né? A pessoa quer ficar cego, embora ele vendo, mas ele fala, não, eu não quero ver, e pronto. Esses dias conversando com alguém no meu trabalho, e aí aquele atentado ao presidente Jair Bolsonaro, alguém falou assim, olha, eu não acredito. E outra vez eu conversando com essa pessoa também, não acredito que o homem foi à lua. E às vezes a gente fica indignado, fala, como é que pode uma coisa dessa? Como é que uma pessoa consegue ter a mente tão tapada, né? Mas isso é normal. Com relação às coisas de Deus, a coisa já fica mais séria, já fica perigosa, porque isso implica no futuro eterno dessa pessoa. Eu quero compartilhar com vocês aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, um texto bem interessante da palavra de Deus, o qual você que está aí do outro lado, você tem que se perguntar, será que eu estou dentro desse texto? Será que eu estou inserido nesse texto? Que se encontra no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa interessante, que diz assim, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus amigos, meus irmãos, isso é muito sério. Qual é o Deus desta era? O Deus dessa era é aquele que tentou o nosso mestre lá no deserto, o qual ele disse, olha, tudo isso foi me dado, todo esse poder, esse reino aqui, é tudo meu, esse sistema é meu, e dou a quem eu quero. Quem foi que tentou o nosso mestre? Foi o próprio diabo, Satanás, o acusador, né? E por que o Deus dessa era tem a capacidade de cegar o entendimento? O que é o entendimento? É a capacidade de pensar, vamos dizer assim, né? Por causa da incredulidade. A incredulidade é um instrumento que faz as pessoas ficarem cegas. E no versículo 16 do capítulo 3 é bem interessante também, que o apóstolo estava falando dos judeus também, que não acreditaram no Messias, não acreditaram em Jesus Cristo. Mas no versículo 16 ele fala assim, contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Esses dias eu estava pensando sobre a minha vida, como eu fiz besteira na minha vida, como eu estava cego. Mas quando eu me converti, hoje eu vejo claramente, mas naquela época eu não via. Por quê? Porque eu tinha um véu, o diabo tinha cegado o meu entendimento. Tudo eu achava que não era assim, tudo que eu fazia contra a vontade de Deus, eu achava que eu estava no caminho certo. Às vezes acontece com você aí do outro lado. Por isso que lá em Provérbios fala, há caminhos que para o homem parecem que é o certo, mas dá em caminhos de morte, o fim é o inferno. E aí, continuando no versículo 17 aqui, o próprio Deus falando através do Espírito Santo, usando o apóstolo, diz assim, do capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é liberdade. Por exemplo, se o Espírito Santo de Deus está em mim, eu tenho liberdade. Eu me lembro que antigamente eu não queria fazer as coisas erradas, mas eu fazia as coisas erradas. Por quê? Porque eu não era livre, eu era escravo. Hoje, se eu quiser fazer alguma coisa errada, eu faço, mas eu não sou impulsionado para fazer aquilo errado. Eu faço de livre e espontânea vontade. Mas se eu fazer de livre e espontânea vontade, eu vou cair de novo na armadilha. Eu vou ficar preso. Como diz lá em Provérbios, ficar preso com as cordas do pecado. Quantos de vocês estão presos com a corda do pecado? Né?
Mas quando você se converte, você é tirado como umas escamas dos teus olhos. Você começa a ver a vida de outro ângulo. Você começa a ver a palavra de Deus, as coisas de Deus, com uma lupa. Sabe a lupa, aquela que vê os detalhes mesmo das coisas? É assim que é a palavra de Deus. Então hoje eu me sinto um homem totalmente livre. Livre para me tomar qualquer tipo de decisão. Mas aí, que decisão eu vou tomar? As decisões de um coração onde habita o Espírito Santo de Deus. São decisões acertadas. Lá no meu trabalho tem uma pessoa que tudo que ele faz é tudo caminhos que acaba dando problema. E aí alguém disse para nós essa semana: olha, eu não vou na onda de fulano, porque ele gosta de fazer coisa tudo mais complicada. E aí o patrão estava lá, viu ele todo enrolado, o patrão balançou a cabeça: nossa, continua enrolado ainda, né? Então são pessoas que não conseguem ver isso. Ele mesmo não consegue ver que ele é todo enrolado. E às vezes acontece isso na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Mas através dessa pequena reflexão, será que o diabo, o Deus desse século, não está pondo uma venda nos teus olhos? Por exemplo, a pessoa que está pulando o carnaval, gastando seu precioso dinheiro, correndo risco, só para satisfazer a sua carne, em vez de estar aí com a sua família, estudando a palavra de Deus, buscando Deus. Mas não. O Deus desse século impulsiona ele para pecar, para se rebelar cada vez mais contra o nosso Criador. Então eu gostaria que através dessa pequena reflexão você ficasse no versículo 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oxalá essa palavra, o Evangelho, ilumine o teu conhecimento para você conhecer as grandiosidades do Evangelho. Gostaria que você refletisse sobre isso.